Olá, o nosso trabalho ele possui como título os efeitos da gameterapia em associação à fisioterapia convencional na força muscular e grau de linfedema em mulheres pós-mastectomia, uma revisão da literatura. A nossa orientadora é a professora Fernanda Soares e as autoras são Denise Ferreira, Juliana Maciel e Maria Clara Clemente. Falando um pouquinho sobre a nossa introdução, o câncer ele é uma doença crônica e é caracterizada pelo crescimento, a multiplicação de células de forma desordenada, que vai ser resultante de uma alteração tanto no código genético como de outros fatores, sendo o câncer de mama o segundo tipo mais frequente no mundo. O câncer, ele possui alguns tipos de tratamento. No caso do câncer de mama, nós temos a mastectomia e outros tipos de cirurgia, que pode ser associada ou não à linfadenectomia axilar. E alguns outros tratamentos, como por exemplo a quimioterapia, a radioterapia e a hormonioterapia. Geralmente, o tratamento do câncer de mama ele vai trazer algumas complicações para a paciente. Algumas delas podem ser as restrições de ADM, complicações na cicatriz, fraqueza muscular, dor, fibrose, desvios posturais e outros. E a fisioterapia tem como papel facilitar a reintegração dessa paciente nas ocupações e nas AVDs e evitando algumas limitações funcionais que essa paciente pode ter. E como estratégia, nós focamos no estudo a utilização de jogos eletrônicos como um recurso terapêutico, que vai ter a capacidade de trazer para a paciente a recuperação motora e ou cognitiva e reestabelecer as atividades funcionais. A pergunta que norteia o nosso trabalho é: a gameterapia associada à fisioterapia convencional é capaz de aumentar a força muscular e reduzir o volume do linfedema nos membros superiores em mulheres pós-cirurgia de ressecção de câncer de mama? O objetivo geral do nosso trabalho é analisar estudos que citam o grau de força muscular e o grau de linfedema do membro superior em mulheres pós-mastectomia após a aplicação da quimioterapia em associação à fisioterapia convencional. E os objetivos específicos são, primeiro, buscar artigos científicos que relatam a utilização da quimioterapia e suas possíveis alterações no quadro clínico de pacientes pós-mastectomizadas. Segundo, analisar se ocorrem alterações na força muscular de membro superior antes e após o programa de quimioterapia. E terceiro, identificar se ocorrem alterações na perimetria de membros superiores antes e após o programa de quimioterapia e fisioterapia convencional. Dando início agora ao nosso referencial teórico, o primeiro tópico é o câncer de mama, e segundo o INCA, Instituto Nacional do Câncer, o câncer é o principal problema de saúde pública do mundo, sendo uma das principais causas de morte prematura na maioria dos países antes dos 70 anos. E o número estimado de casos novos de câncer de mama no Brasil para o triênio de 2023 a 2025 é de 73.610 casos, correspondendo a um risco estimado de 66,54 casos novos a cada 100 mil mulheres. E a idade é o principal fator de risco, pois o número vai aumentando rapidamente após os 50 anos, e a sua ocorrência está ligada ao processo de urbanização da sociedade. Falando um pouco agora sobre o pós-cirúrgico e o seu impacto na funcionalidade e na qualidade de vida da paciente, independente da abordagem realizada, a paciente pode ter complicações dolorosas, incapacitantes e desagradáveis que podem dificultar aí a recuperação da mesma. Há cerca de um ano após a cirurgia, aproximadamente 85% das mulheres vão apresentar pelo menos uma morbidade física. E as principais queixas que essa paciente pode apresentar é a dificuldade na mobilidade, como alcançar objetos acima da altura do ombro, abotoar um sutiã, pentear o cabelo, secar o cabelo, e isso vai prejudicar a sua funcionalidade. O linfedema, também ele é uma coisa muito presente e ele se caracteriza como um aumento do volume do membro e é uma alteração mecânica da pele, alteração sensitiva, traz bastante rigidez e diminuição da ADM da paciente, que também vai afetar a funcionalidade do membro envolvido. De acordo com o ISL, o linfedema é uma manifestação clínica de insuficiência do sistema linfático, levando a distúrbios do transporte linfático. Estendendo-se ao câncer de mama é a principal complicação dos tratamentos para essa neoplasia, acometendo o membro superior homolateral à mama comprometida. Esse distúrbio é caracterizado como uma complicação de alta incidência que afeta diretamente a qualidade de vida e o estado psicológico das pacientes na fase pós-operatória.
O aparecimento do linfedema pode ser precoce, logo após a cirurgia, ou tardio, anos após a cirurgia, sendo bastante expressivo em cirurgias onde há retirada de linfonodos da região axilar, procedimento conhecido como a linfadenectomia axilar. Devido a complicações, como o linfedema, é necessário avaliar e monitorar o paciente durante o período pós-operatório e com outros tratamentos possíveis para prevenir o desenvolvimento de edema e monitorar a sua extensão, se presente. Logo, se faz necessário a realização de testes como a perimetria do membro superior, que envolve a medição da circunferência do membro homolateral à mama afetada, em comparação à circunferência do membro contralateral. E sobre o pós-cirúrgico e a influência na força muscular da paciente, a diminuição da força muscular e a presença da fraqueza, ela pode estar relacionada diretamente com a redução da mobilidade e da participação de tarefas da paciente, como, por exemplo, alcançar, manusear e realizar suas atividades de vida diária. A diminuição da força, ela vai promover uma limitação funcional, como a diminuição dos níveis de atividade física, e também pode chegar a afetar o ganho de peso da paciente. Essa limitação da mobilidade pode ser causada por restrições da própria cirurgia ou então pelo medo de que a movimentação venha trazer alguma dor ou desconforto à paciente. Para analisar, e avaliar o nível dessa paciente, da força e como está afetando no seu dia a dia, é necessário avaliar esse grau de força e compará-los com o grau de força de uma pessoa saudável. E ao fazer isso, o fisioterapeuta consegue desenvolver melhores estratégias para o tratamento ser realmente eficaz e abranger a necessidade específica do paciente com câncer. Falando agora sobre a atuação fisioterapêutica no pós-cirúrgico, a fisioterapia vai atuar minimizando e prevenindo complicações decorrentes da cirurgia de câncer de mama, sendo de extrema importância a funcionalidade do membro para garantir uma qualidade de vida adequada para as mulheres, pois muitas delas deixam de trabalhar, deixam de fazer seus afazeres domésticos e de vida diária por conta de uma limitação, por conta de uma dor. Então, a fisioterapia é de extrema importância nesse processo para que reintegre essas mulheres às suas atividades ocupacionais e de vida diária. E isso vai também melhorar a sua qualidade de vida. E o conhecimento do desempenho funcional das mulheres após a cirurgia de câncer de mama vai permitir também para os profissionais de saúde, especialmente os fisioterapeutas, coletarem informações úteis que vão ajudar a desenvolver estratégias de tratamento, tanto preventivas quanto terapêuticas. O tópico A Game Terapia como Recurso incorpora os videogames como uma ferramenta eficaz para a terapia, com a capacidade de facilitar a estimulação cognitiva e motora como parte do processo de tratamento. A game terapia tem se mostrado uma ferramenta eficaz na reabilitação de pacientes com câncer de mama, desde que aliada à fisioterapia tradicional. A sua utilização durante a terapia de membros superiores pode proporcionar uma experiência mais envolvente e agradável para os pacientes, graças à natureza competitiva dos videogames e à motivação para superar os seus limites pessoais. Descobriu-se que, além da melhora da funcionalidade, o emprego da tecnologia na realidade virtual alivia também a ansiedade, sintomas depressivos, níveis de dor, assim como as suas habilidades cognitivas. Sobre a metodologia, o presente estudo trata-se de uma revisão simples de literatura científica e foram incluídos neste estudo trabalhos científicos que abrangeram a abordagem fisioterapêutica em pacientes acometidas com complicações após mastectomia. Sobre as nossas bases de dados, as produções científicas foram pesquisadas nas bases de dados da Biblioteca Virtual em Saúde, BVS, Lilacs, Pedro e Cielo. Como nossos descritores, nós utilizamos as palavras fisioterapia, câncer de mama, linfedema e mastectomia. E para coleta e análise de dados, as referências elas foram retiradas de artigos do tipo estudos de ensaio clínicos randomizados, transversal, e estudos de casos que foram abordados na avaliação fisioterapêutica no pós-operatório do câncer de mama. Como critérios de inclusão, nós selecionamos os artigos descritos sobre câncer de mama, mastectomia e os tratamentos fisioterapêuticos para linfedema pós-mastectomia, todos com limite cronológico de 10 anos, no caso 2013 a 2023, e sem nenhuma restrição de idioma. Já como critério de exclusão, nós eliminamos os artigos não disponíveis gratuitamente, também artigos que apresentavam alguma restrição na metodologia utilizada,
artigos que não eram disponibilizados na íntegra, dissertações, resenhas, cartas e editoriais, e também artigos que não fazem parte da base de dados utilizada. Na coleta e análise de dados, a estratégia de busca foi conduzida independentemente ou em conjunto por 3 pesquisadores. Após o levantamento inicial, seleção crítica dos títulos, análise dos resumos e exclusão das duplicatas, as referências dos artigos selecionados foram apenas estudos de ensaios clínicos randomizados, transversais e estudos de casos que abordaram a avaliação fisioterapêutica no pós-operatório de câncer de mama. Já nos processos esperados, espera-se que os artigos selecionados evidenciem efeitos da cinesioterapia associada a outras terapias ou intervenções com recursos como jogos de realidade virtual e game terapia no tratamento fisioterapêutico, com foco na redução do linfedema e ganho de força. Essas foram as referências utilizadas no nosso trabalho e agradecemos a atenção.